Este programa é livre para todos os públicos. Sorrindo para a vida, chegando até você. Bom dia, família Canção Nova. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, a presença do Espírito Santo. Que seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Acolho você com muito carinho, viu? Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos ouve através de toda a rede de rádio Canção Nova, agora unida a nós. Que maravilha! Bem-vindo, bem-vinda, você que já está no seu trabalho, você que está se dirigindo a Ele, que Deus abençoe muito o seu dia, o seu trabalho, os seus afazeres. Acolho também todos aqueles que agora se unem a nós através da internet, lá do YouTube, ao vivo da TV Canção Nova. Muita gente, inclusive, além Brasil, que se une a nós nesse momento maravilhoso em torno da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 20 de abril de 2023, olha, essa chácara de Santa Cruz já está repleta. De quê, Cassiano? De mães que oram. Foi maravilhoso chegar aqui e encontrar as mães que já se fazem presente. Hoje um dia todo especial e este final de semana que segue este encontro nacional e internacional das mães que oram neste final de semana com este tema: Ide e evangelizai. Amanhã, inclusive, tem toda uma, hoje, né? A partir de hoje já, toda uma programação toda especial com as mães que estão chegando. Mas ele já está aqui, meu querido irmão. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Cassiano. Tudo em paz, meu irmão? Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Que bom. Bom dia para todos nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que reza conosco. Você está no programa Sorrindo para a Vida. Você está na sua rede Canção Nova de comunicação. Rádio, televisão, internet, todo um sistema de comunicação a serviço da evangelização, porque todos precisam conhecer Jesus. Amém. Todos precisam ter um encontro pessoal com aquele que é o Salvador da nossa vida e a resposta para todas as situações que nós vivemos. Então nós louvamos a Deus por você, que abre as portas do seu coração, abre as janelas da sua casa, para que Cristo possa entrar nesse momento. Eu quero já colocar à disposição para você aqui a palavra de Deus, que vem iluminar a nossa manhã. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22. É a palavra de Deus que já chega para poder preencher o nosso coração, nos levar a uma experiência do amor do Senhor. Oh, que benção, Márcio. E tem muita gente, sabe que tem muita gente falando já do acampamento Fé em Milagres? Olha aí. Muita gente comentando, se organizando. Setembro, já. Não é isso? Nossa Senhora, tá chegando, hein? Tá chegando o nosso setembro, daqui encontro. a pouquinho. Como assim, setembro, Fé em Milagres? Bom Não. dia. Ah, é Fé em Milagres que ele Fé em disse? Milagres, Fé bom em dia. Milagres agora. Não, é do 19 a 21. É. Eu pensei que ele estava falando da Copa Sorrindo pra vida. Nossa, obrigado, Cassiano. Verdade, dos dias 19 a 21 de maio, nós teremos aqui na Canção Nova o acampamento de oração Fé e Milagres. Gente, esse acampamento, para aqueles que dele participaram ou acompanharam pela TV, dispensa propagandas. Quis Deus fazer desse acampamento um acampamento onde ele resolveu realizar verdadeiros milagres. A cada ano nós colhemos testemunhos maravilhosos de graças que seriam impossíveis de serem obtidas por meios simplesmente humanos. Então nós testemunhamos aqui no Sorrindo para a Vida várias situações em que pessoas que vieram trazer os seus impossíveis diante de Deus, junto do Senhor, encontraram a sua resposta. Mas nós não viemos aqui apenas para obter esses milagres. Nós nos colocamos aqui em oração no acampamento Fé em Milagres para glorificar o nosso Deus, para reconhecer que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai que cuida de nós, que nós temos um irmão Salvador poderoso em nossa vida, para nos proteger de todos os males e perigos e nos conduzir ao céu. Nós temos uma mãe que nos ama,
e que nunca deixe que participemos de um acampamento de oração ou de um momento de oração assim sozinhos, sem a sua assistência, sem a sua intercessão. Então eu quero convidar você para vir, se preparar e para vir para este acampamento que estará acontecendo daqui a pouco, mês que vem, dos dias 19 a 21 de maio, não é? Com o tema, você acha aí para mim, Cassiano? Agora? Porque senão eu vou adaptar o tema, mas o tema é aquilo, a gente recebe o que a gente espera. A fé nos faz receber aquilo que nós esperamos. Essa esperança que você tem no seu coração de obter esta graça é pela fé que você vai alcançar. E nada melhor do que nós praticarmos a nossa fé pela oração, sobretudo a oração entre irmãos. Estarão aqui para esse acampamento Frei Josué, Roberto Tanus, Cassiano Meireles, eu, Márcio Mendes, também estarei, comunidade Canção Nova, e sobretudo Jesus estará aqui esperando por você. Então já grava aí. Olha, o tema é esse aqui, Márcio. Para alcançar o milagre é preciso esperar no Senhor. Para alcançar o milagre é preciso esperar no Senhor. Então já anote aí os dias 19 a 21 de maio e venha para a Canção Nova. Venha fazer uma experiência que vai mudar a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Amém. Recado dado, meu. Eu estava aqui já vendo a programação toda. Já dou a dica para você, ó. Enquanto mais estava falando, eu acessei aqui eventos.cançãonova.com e já estava vendo ali, já tem a programação, já está tudo lá no site, tá bom? Ô Val, bom dia, Val. Bom dia. A Val é a pessoa, é a elegância em pessoa, né? Nossa, obrigada. Cada dia ela vai se superando cada vez mais, né? Então, que bom dia maravilhoso para você, viu, Val? Bom dia excelente para você também, Cassiano, para todos os meus irmãos de comunidade, você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Mereço café mesmo. Eu daria um pouquinho pro Márcio, porque na falta da Paula, o Márcio veio hoje confundindo setembro, fé em milagres. Me ajuda aqui, Paula. Agora é assim, então. A Paula vai, mas ela passa bastante. Entendi. Márcio veio fazer as vezes da Paula também. Beijo pra Paula. Tá numa missão interna, como ela disse, né? Já começou cedo com reuniões. A gente assiste com a intercessão dela também, tá bom? Deus abençoe a todos que estão aqui juntinho. Vou deixar o Cassiano terminar de apresentar a bancada, mas já estou convidando você a interagir comigo, porque já estamos aqui esperando por você. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Também te espero lá no Instagram @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn. Este é o nosso Instagram. Por favor, siga-nos lá no Instagram, deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho. A gente, inclusive, convidou no dia de ontem, eu reforço esse convite, aqueles que já há muitos anos deixaram os testemunhos lá nos comentários do Instagram, não é? Mas como nós perdemos a conta, foi hackeada, a gente pede a você a gentileza, deixe novamente lá, tem testemunhos que podem ser publicados no sentido de ser identificados, né? Você pode dizer quem é você, pode partilhar a graça que foi derramada na sua vida, então deixe lá no nosso Instagram também. Já aproveito, a gente sempre convida as pessoas para deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho. Partilho alguns pedidos de oração que chegaram aqui até nós. A Maura Marcelina, ela diz assim: bom dia, sorrindo para a vida. Peço oração pelo meu esposo Antônio Rio do Ramos, pela cura dos seus braços que estão infeccionados. Também peço pelas minhas filhas, a Lívia, a Carla, a Maria e a Luísa. Família bonita, né? Família grande. E ela, como é uma boa intercessora, não pediu só por ela, pelo esposo, pelas filhas. A Maura, ela diz assim: Val, também gostaria de pedir oração pelo meu vizinho, que tem um bebê
que se encontra internado. Que Deus abençoe a todos vocês. Ela é de Ponta Grossa, lá no Paraná. Também vi outros pedidos de oração, principalmente lá no Instagram, várias mulheres, principalmente entre as mulheres, enfrentando o tratamento de câncer, falando: Val, reze por mim, hoje eu vou fazer químio, reze por mim, não estou muito bem, reze por mim que farei a cirurgia. Eu também hoje coloquei no meu rosário, ele deve estar passando pela cirurgia nesse momento, um bebezinho também, Benício. Ele é sobrinho de um casal que eu amo muito. E hoje, logo pela manhã, pediram uma oração. Falei: nossa, eu rezei o meu rosário hoje por ele, mas sigo também ao longo do dia rezando. Então, faça você também, coloque seu pedido de oração. Eu aprendi aqui no Sorrindo para a Vida, que quando a gente fala para Deus os nossos pedidos de oração, principalmente aqueles que são realidades a nós impossíveis, isto também é uma forma de você adorar a Deus, porque é uma forma de você reconhecer que só Deus pode na tua vida. Então, até apresentando os nossos impossíveis diante de Deus, nós também estamos adorando e dizendo: tu és Deus na minha vida. Amém, Val, amém. Mas vamos continuar aqui então, apresentando essa bancada maravilhosa. Meu querido irmão Manuel Stênio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui, viu, querido? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. Um bom dia a cada um de vocês, a paz a todos nós. Possamos dizer de hoje, né, um dia especial de quinta-feira de adoração. Eu esperei a Val falar, graças e louvores. Menina, eu pensei nisso agora, quando ele falou para... Então, eu vou deixar você falar, porque é bonito. É bonito, então, eu também. Então vamos dizer juntos, nesta quinta-feira de adoração: graças e louvores se deem agora e a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estava no meu coração, Emanuel. Que bom. Hoje é um dia muito especial de estarmos juntos diante do Senhor, fazer essa visita ao Santíssimo Sacramento, reconhecê-lo como nosso Deus. E a Canção Nova não para. Nós já estamos nessa quinta-feira de adoração, entrando num novo acampamento desse final de semana, que é Mães que Oram pelos Filhos. Já tem muita gente aqui que recebeu a gente, como o Cassiano já muito bem disse, pessoas de longe do Pará, pessoas do Pernambuco estão aqui conosco e muita gente chegando para rezar nesse final de semana. Quero já mandar um grande abraço para o pessoal de Taiobeiras, Minas Gerais. Estive lá para comemorar os 39 anos de um grupo de oração. Olha, gente, eu tenho 40 anos de idade, eu fiquei muito feliz. 39 anos de fidelidade. Quantas pessoas alcançadas naquele grupo de oração. E eu tive a alegria de tirar uma foto e abraçar aquela mulher que começou, que foi a primeira coordenadora, né, está lá com fidelidade. Hoje é uma intercessora do grupo de oração São Francisco. Então, um grande abraço para o povo de Minas Gerais, ali na região de Salinas. Deus abençoe a todos. E já quero fazer um convite para o povo do Rio Grande do Sul. Nesse final de semana, eu vou estar hoje à noite em Novo Hamburgo, na Catedral de Novo Hamburgo. Estarei também amanhã em Nova Bassano e sábado e domingo lá em Bento Gonçalves. Vai ser um final de semana também muito abençoado. Vamos preparar o casaco, que vai esfriar nessa... vai esfriar, mas estaremos juntos clamando o fogo do Espírito Santo sobre nós. Então, pessoal aí da região sul aí, Serra Gaúcha, estaremos juntos nesse final de semana. Beleza. Bom dia, maestro Sapo. Maravilha, bom dia. Esse 40 anos aí é verídico isso aí? Verídico, rapaz. Não parece, não é? Maravilha, bom dia, família Canção Nova. É isso aí, estamos juntos aí, né? Graças a Deus, né? Vamos seguindo em frente. E a recebi aqui, olha, eu vou passar para Val, tá? Lá do pessoal. É mesmo, Manuel? Lá de Itaiobeiras aqui, ó. Eu não vou nem abrir porque vai entregar para Val, né? Então passa ali tá para aqui, Val. tá escrito aqui, ó, entregar para Val. Mas teve algumas pessoas que falaram assim, ó, leva para Canção Nova, tá aqui o valor que vocês me deram, né? Não deixaram o nome. Mas eu falei, tem um nome? Não sei se é Dona Antônia, ela ficou ali, fala o meu nome, mas escreve seu nome. Ela, eu não tenho como escrever, meu filho. Então, aqui, ó, obrigado, Deus sabe quem é você, obrigado pela doação. Daqui também uma doação para o Santuário do Pai das Misericórdias, a Dona Neira Camila e Josué Santos, que deixaram um pazinho de brincos, né, para o Santuário do Pai das Misericórdias. Você pode continuar, não é isso, Cassiano? Enviando o seu ouro aí para o Santuário do Pai das Misericórdias. Tem toda a manutenção, toda a administração desse santuário belíssimo que nós temos aqui na Canção Nova para acolher você e que você sinta o abraço do Pai. Então, fica aí o seu convite, continue enviando a sua doação em ouro para o Santuário do Pai das Misericórdias.
E quando nós formos em missão, seja eu, Cassiano, o Sapo, né, a Valdênia, o Márcio, pode também enviar a sua doação, como você fez agora, para o projeto Dai-me Almas, que nós contamos com você. Amém, viu? Amém. Eu tenho certeza que tem muita caravana aí de mães que estão chegando, que estão trazendo aí os seus generosos. Você que está se organizando, você pode trazer também a sua doação. E eu quero até reforçar aqui, Márcio, um pedido dessa semana. A gente teve aqui a presença do Denis e a gente está fazendo, toda a Canção Nova, né? Vendo essa ação em prol da Casa do Bom Samaritano. Então, qual é o pedido e a ajuda? É você que pode trazer um vestuário, né? De preferência um agasalho. Nós estamos se aproximando das pessoas carentes, das pessoas carentes. Algumas, inclusive, que vivem em estado de indigência. Justamente. Então, nessa época fria, a gente sabe que muitas pessoas acabam falecendo nas ruas porque não tem agasalho, não tem um cobertor, não tem um casaco. Mas não só essas pessoas, que estão nas ruas. Tem muita gente que passa frio também dentro de casa. Verdade. Não é? São muito pobrezinhos, não tem condições de comprar, nem para estar dentro de casa, às vezes nem para poder sair para aquelas atividades próprias. Muitos trabalham, estudam, e acabam enfrentando o frio de uma forma bastante cruel. Então, se você tem um agasalho que você possa trazer, não tem problema ser usado. É importante estar em condições de uso, em condições de uso. Não está rasgado, destruído, mas não tem problema nenhum que seja usado. Senão abre o armário, dá uma olhada, que de repente você vai encontrar algo lá que você já não usa há um bom tempo e que vai fazer toda a diferença para alguém, tá certo? Quem abrir o armário e achar mais do que o agasalho, quiser também trazer para o bazar da Canção Nova, algo que você perceba assim, nossa, isso aqui vai ajudar a Canção Nova, traga também. Estamos aqui de portas abertas, porque a Canção Nova, ela vive assim, vive daquilo que ela recebe, da doação generosa deste povo de Deus, deste povo maravilhoso que tem fé para manter esta obra de evangelização e tem fé para ajudar o seu irmão que necessita. Amém. Obrigado, viu, Márcio? E olha, já está lá no Santuário do Pai das Misericórdias, Márcio e meus irmãos, as caixas de coleta para esses agasalhos, para o Bom Samaritano. Então, lá no Santuário do Pai das Misericórdias, no Clube da Evangelização e também no Centro de Evangelização, nós teremos esse local para a coleta. E na acolhida e no bazar, você deixa as doações, como o Márcio disse, também para o Bazar Canção Nova. Então, vai ter ali todo um amparo para que você possa deixar as doações que são, de fato, muito bem-vindas. E por falar no que é muito bem-vindo em doação também, meus irmãos, é reta final do projeto Dai-me Almas. Dá para acreditar, é reta final. Minha gente, nós temos pouquíssimos dias de movimentação bancária. Se eu não estou enganada, a gente está entre 5 dias de movimentação bancária, tá? 6 se a gente for considerar o dia de hoje. Então, atenção, família Canção Nova de todo o Brasil e além Brasil. São pouquíssimos dias em relação ao montante que a gente precisa angariar. Então, nós precisamos da ajuda de todo mundo, sem exceção. Todo mundo com a gente. O Padre Jonas gostava daquela expressão, vamos cerrar as fileiras? É assim que fala? Então, vamos cerrar as fileiras, ou seja, vamos tampar os buracos, não vamos deixar brechas. Precisamos da participação de todos. Aquilo que você puder no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, talvez você fale, Val, a situação está muito difícil e a gente entende, porque para nós também está. Então, eu imagino a sua luta, vejo aqui nas partilhas, nos testemunhos, nos pedidos de oração, mas hoje, inclusive com tantos testemunhos que nós recebemos, Márcio, de pessoas dando testemunho da providência na vida delas, uma pessoa disse assim, o mês que eu ajudo a Canção Nova, sobra na conta. O mês que eu não ajudo, falta. Uma outra pessoa no mesmo dia deixou um testemunho, inclusive um empresário aqui do Vale do Paraíba disse, eu estava endividado, mas muito endividado. Inclusive, Márcio, a resposta de Deus para a vida dele foi na caixinha Invoca-me e dar-te-ei respostas. Ele disse que ele estava rezando e pediu a Deus porque ele não sabia mais o que fazer. Do nada ele lembrou da caixinha, pegou a caixinha, abriu
E estava lá uma passagem bíblica que o orientava a dar as primícias para Deus, no dízimo, de dar a Deus. E ele falou, nossa, eu estou rezando para uma situação financeira e Deus está me pedindo para dar as primícias. E ele disse que ali ele fez um propósito, ele é empresário, que toda a venda dele, a primeira do dia, ele daria integralmente, tanto para o dízimo, quanto para a Canção Nova. Ah, é esta mesmo, Márcio, quero, faça a gentileza. E aí ele dizia que ele falou assim, olha, então eu vou fazer exatamente a orientação da passagem bíblica. Eu vou dar a Deus as primícias. A primeira compra que eu fizer, o primeiro negócio que eu fizer é de Deus. E depois eu vou dividir entre dízimo e entre a Canção Nova. Márcio, quando ele me falou isso, ele estava enviando, isso nesse mês de abril que ele mandou esse testemunho, ele já estava enviando um comprovante de Pix no valor de R$3.000, porque era o que ele já tinha vendido. Olha só, ele falou, a reviravolta que a nossa vida financeira, ele falando da família dele, fez a partir da fidelidade, e a resposta que ele precisava veio dessa caixinha. Uno aqui as duas coisas, o Márcio vai explicar para nós a dinâmica da caixinha, mas só para fechar esse comentário, esse testemunho, de que a providência de Deus se dá na partilha. Então, pix.doação@cançãonova.com, para que você possa fazer a experiência como esses nossos irmãos. E que bonito que a resposta veio por esse material, né? É interessante porque a prática dessa caixinha, ela remonta a um tempo muito antigo, sabe, Valdeir? Porque sempre houve entre os cristãos esse hábito de, depois de rezar, tirar uma palavra de Deus. Uma das pessoas conhecidas que fez isso, que está lá pelo IV século, foi Santo Agostinho. Olha. A decisão que mudou a vida de Santo Agostinho foi o tirar de uma palavra. Porque ele já tinha conhecido o cristianismo, mas Santo Agostinho não conseguia se libertar por causa de problemas com a castidade. Ele não conseguia se libertar de uma vida que ele tinha uma amante, ele teve filho, inclusive, e ele ficava, meu Deus, eu não consigo dar esse passo, o que eu faço? Não dá para ser assim. Enquanto ele estava angustiado no quintal da casa dele, uma criança começou a rodear a casa cantando uma canção de roda, como Ciranda Cirandinha, Tirei o Pau no Gato, mas uma canção daquela época que tinha um refrão, toma e lê. Toma e lê. E de tanta criança, ele perguntando para Deus, e a criança não saía do refrão, toma e lê. Aí ele falou, é comigo. Foi lá, ao abrir a palavra, mas saiu certeira a resposta que ele precisava para aquele momento. E foi tão poderosa aquela palavra na vida dele, que não só o libertou das amarras da sua história, da sua vida, como nos deu um santo de altíssimo calibre, como é Santo Agostinho. Reconhecido dentro e fora da igreja. Aí um dia eu estava rezando e me veio esta palavra, porque o título dessa caixinha é uma palavra de Deus. Em Jeremias 33, invoca-me e dar-te-ei resposta, revelando-te grandes coisas ocultas que tu ignoras. E dentro da caixinha foram colhidas mais de 180 respostas de Deus para nós, para as inúmeras situações que nós enfrentamos, desde um luto, uma dívida, uma falência, um problema de saúde, um problema familiar, uma coisa que se precisa fazer em relação a um filho, amizades. 180 respostas colhidas da palavra de Deus ou de uma revelação de Deus na vida de um santo. E ele rezando, esse moço foi colher... O Everton. Everton, peguei aqui o testemunho. Everton foi colher ali na caixinha uma palavra que foi da Sagrada Escritura, que dizia a ele, dê as primícias. Era o que faltava para poder desaguar na vida dele a manifestação da providência. Isso mesmo. Eu vou inclusive retomar esse testemunho, já vou contar para vocês. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas. A caixinha, Márcio, antes de eu engrenar aqui nos abraços, vale a pena a gente dizer que, como o Everton, ele adquiriu lá no nosso site, no loja.cançãonova.com. Então você pode aproveitar tanto para você fazer essa experiência, quanto para você presentear os amigos. Quem não ouviu deve estar curioso, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho o testemunho completo. Mas eu aproveito para agradecer o Alexandre, que, como Emanuel, tem rodinha nos pés, vive aí nas missões, e ele esteve na missão
E a Maria Helena, que é de Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro, deixou uma doação no valor de R$20, deixou um abraço para todos. Inclusive, meus irmãos, eu ouvi o Emanuel a missa inteira cantando lá, estava do lado de fora na missa do Clube da Evangelização. Muitos abraços para essa bancada, viu? Sapo, Márcio, Cassiano, abraços para Paula, povo de Deus, as mães, o pessoal do Vale do Paraíba que já vem para a Santa Missa mesmo na quarta-feira, abraçando a bancada aqui. Quero também deixar muito agradecimento e abraços a algumas pessoas que foram deixando também doação para o santuário, doação em ouro, algumas contando aqui o testemunho, pedindo para não identificar. Então, muito obrigada. Chegou uma caixa cheia de bijuterias, coisas mais lindas. Aí tem um bilhetinho assim, Val, não veio um nome, mas já chegou nas minhas mãos, inclusive com esse par de brincos aqui, ó, achei lindo, lindo, lindo. Bonito mesmo. Entre outras coisas, viu, gente? Tudo de muito bom gosto. A gente vai deixar lá no bazar. E tem aqui, olha, uma aliança que a pessoa deixou, foi a Célia Regina, um abraço para você. Foi casada durante 51 anos, deixou aqui para nós também. Tem mais aqui, olha, disse assim, olha, por favor, reze por nós. Deixou aqui um abraço, é a Beatriz dos Reis. Beatriz, me comprometo a rezar. Ela deixou uma lista aqui, ó, com os nomes, também um par de alianças. Nós vamos deixar tudo lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Val, vendo todas essas doações, a gente percebe que vontade não falta para o povo de Deus, não é? A Valdênia falando aqui sobre as dificuldades enfrentadas nos tempos atuais, a gente sabe que muita gente passa por esses apertos, mas a gente sabe também que a vontade de ajudar está aí. Para mim, o grande desafio que todos nós precisamos enfrentar, gente, é superar aquela ideia de que o nosso pouco é insuficiente, que o que a gente pode dar é pouco demais e que não vai fazer diferença, e por isso a gente não ajuda. Olha, ninguém fica numa situação tal que não consiga partilhar nada. Como também ninguém está tão provido que não possa receber alguma coisa. Na nossa vida, a dinâmica da vida é dar e receber. É assim num casamento, é assim numa amizade, é assim com a natureza. O que a gente planta, a gente colhe. A vida é uma troca. A vida é dar e receber o tempo inteiro. Por isso, Deus sempre provê o necessário para que a gente possa partilhar. Então, você que ouve esses apelos e diz assim, eu quero ajudar, mas tenho vergonha de ajudar com tão pouco. Meu amigo, não tenha. Ajude a Canção Nova com aquilo que você pode. Mas uma coisa que você nunca vai ouvir alguém aqui dizer é para você fazer loucura, para você dar o que você não tem. Para você dar o que você não pode. Porque eu sei que tem lugar que as pessoas fazem isso. Mas aqui não, de jeito nenhum. Você partilha o que você pode partilhar. O que nós incentivamos todos a fazer é olhar na sua vida como é que isso pode acontecer. Porque inclusive é um bem para nós, a partilha é um bem para nós, porque abre o nosso coração, faz a gente sair de nós mesmos, faz a gente ir ao encontro da necessidade dos outros e o que é interessante, desocupa lugar para que outros também possam nos ajudar, sabe? Porque às vezes o nosso pouco congestiona a nossa vida, porque vem acompanhado, vem sobrecarregado de egoísmo, a nossa vida fica engessada. No momento em que a gente se abre para poder ajudar, a gente também se abre para poder receber ajuda. E Deus nunca, nunca, nunca se deixa vencer em generosidade. O bem que a gente faz, Ele faz retornar muito maior para nós. É verdade, e é o que a gente vai acompanhar nesse testemunho, exatamente o que o Márcio falou. Aproveito para mencionar aqui a Cícera, o Márcio falando de a gente não se preocupar, que é insuficiente. Márcio, ela trouxe uma sacola tão pesada de moedas. Não tinha generoso que comportasse, gente. A quantidade de moedas. Ela me entregou, ela é de Cruzeiro. Ela falou, Val, eu trouxe aqui, eu de vez em quando trago, fico meio constrangida porque é moeda. Quando eu vi o saco, falei, meu Deus! Inclusive, já deixei lá no Clube da Evangelização, estava com uma barraca ao lado, falei, meus irmãos, já está aqui essa doação, mas anotei o nome dela para eu poder mencionar aqui. Cícera, Deus lhe pague, um abraço para você. É assim mesmo, aqui na Canção Nova, a moedinha faz milagres. Muito obrigada. E aí eu retomo então o testemunho do nosso amigo Everton. Ele diz, a paz de Jesus a todos do Sorrindo para a Vida. Me chamo Everton e sou da cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Vou resumir para não ficar extenso, ele dizendo, tenho um pequeno negócio
Estávamos com muitos problemas financeiros, mas com fé, Deus foi cuidando de todas as coisas e nos ensinando a forma correta de conduzir esse negócio. Tenho a consciência de que não é meu, sou somente um administrador que Deus escolheu para administrar. Eu sou sócio da Canção Nova há algum tempo, mas por um tempo eu também parei com as minhas doações, até mesmo parei com o dízimo. Eu fico no YouTube da Canção Nova o dia todo e mesmo sem parar, eu rezo com vocês, vocês me levam à oração. Um dia eu retirei na caixinha, puxando conversa, aliás, na caixinha, invoca-me e dar-te-ei resposta, ele escreveu certinho. E retirei uma cartinha que estava escrito: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É uma palavra lá de Provérbios 3, de 9 a 10. Senti que faltava eu voltar a fazer a minha contribuição e assumi esse compromisso de todos os dias. A primeira venda do dia, eu fazia o Pix integralmente desta doação. Nesse mesmo dia, eu acabei não fazendo. Esqueci do que Deus tinha me falado. No dia seguinte, qual foi a minha surpresa? Retirei a mesma carta na caixinha, invoca-me e dar-te-ei resposta. E ali eu compreendi tudo que era o que Deus queria fazer na minha vida. A partir dali, não deixei mais de fazer. Isso foi em meados de fevereiro. Toda a primeira venda do dia eu faço a minha doação. No mês de março, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu consegui recuperar todas as minhas finanças. Consegui recorrer e foi o melhor mês do ano, inclusive melhor mês do que o ano passado, de todos os meses. Foi o melhor mês do negócio inteiro. E no mês de março, as doações, todas elas somadas, chegaram a R$ 3.491,27. E sigo fazendo o mesmo no mês de abril. Ainda preciso dar muitos passos, mas eu já sei que eu estou dando o primeiro passo. E dando o primeiro passo é dar o primeiro lugar a Deus e devolver a Deus aquilo que é dele e não é nosso. As primícias. Deus seja louvado pela comunidade Canção Nova. Márcio, no finalzinho do e-mail, o que o Everton disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha, eu já vi tantas coisas acontecerem através dessa caixinha. E uma delas foi comigo mesmo. O dia que eu trouxe aqui para apresentar pela primeira vez, eu quis mostrar como é que eu usava. E tirei uma palavra dela, mas que pegou na veia. Eu me lembro, você ficou até emocionado. Foi uma resposta tão direta para o que eu estava vivendo, que eu quase debulhei em lágrimas aqui, porque eu achei que eu estava dando um exemplo, mas Deus estava usando aquele momento para poder falar comigo. Outra vez, eu estava junto com um senhor, e ele tinha aquela caixinha ali junto do ambiente de trabalho dele, e conversa vai, conversa vem, ele tinha partilhado umas coisas. Foi até constrangedor, porque depois de tudo que ele falou, quando ele puxou a resposta, mas pensa numa paulada, a palavra veio, mas veio tão certeira, que ele desconcertado devolveu na caixinha, porque estava claro para ele, estava claro para mim, que Deus tinha falado, sabe? Então, por falta de resposta, a gente não deixa de avançar com a nossa vida, porque Deus nos responde quando a gente com sinceridade recorre a Ele. Não é uma roleta bíblica, não é tirar sorte, é orar ao Senhor e confiar que a sua providência haverá de nos responder. E Deus responde, gente, né? Verdade. E Deus responde. Deus responde. Que maravilha! Mais uma vez indico loja.cançãonova.com para você também viver essa experiência de
ter a resposta, aquilo que Deus quer falar com você aí na sua mão. E Deus lhe pague sós Canção Nova, que vai nos ajudando a ensinar outras pessoas a ter uma vida assim, totalmente direcionada, orientada por Deus. Que bênção! Que coisa boa! E eu quero aproveitar que Deus tem uma palavra para você, na nossa frase do dia aqui, inclusive deste livro maravilhoso, dessa coleção, né, que o Márcio preparou para nós, coleção Dons do Espírito, nós que estamos já nessa caminhada rumo ao Pentecostes. Minha gente, já estamos nesse movimento interior, caminhando rumo a Pentecostes. Então a frase do dia está aqui na coleção Dons do Espírito, de maneira especial hoje aqui neste livro, Dom do Discernimento dos Espíritos. E a frase diz assim: o discernimento precisa situar o lugar que o inimigo ocupa em nossa fé. Vou repetir. O discernimento precisa situar o lugar que o inimigo ocupa em nossa fé. É verdade. É verdade, porque às vezes tem gente que vê o demônio em todo lugar. E tem gente que vê o demônio em lugar nenhum. E as duas coisas estão erradas. Porque essa presença maligna, ela existe, ela influencia a atitude de muitas pessoas, inclusive sem a pessoa saber, não é? Mas nem tudo o que acontece é obra do maligno, não. Tem muita coisa que é obra do ser humano, da maldade, fruto do pecado. Mas também não enxergá-lo em lugar nenhum é um grande erro. Porque pior do que você ter um inimigo, gente, pior do que você ter um inimigo é você não saber que tem, porque ele fica livre para agir contra você. E outra coisa que é muito importante a gente saber, tem pessoas que têm muito medo do maligno, porque não sabem quem é Jesus Cristo na vida dela. Porque o diabo ele pode ter força, mas só Deus tem poder, não é? E não tem como comparar o maligno com Jesus Cristo, nosso Senhor. O maligno ele está derrotado. Agora, quem é que nos mostra isso na concretude da nossa vida? É o discernimento dos Espíritos. Quem tem discernimento dos Espíritos consegue perceber a ação do mal e se livrar dela. Um livro maravilhoso esse daí. Dica maravilhosa para você. Bora lá, né, Manuel? Preparar o nosso coração para a partilha da palavra. Então vamos invocar esse Espírito Santo de Deus diariamente. Esse é o nosso convite para que Ele venha dentro de uma conta de nós, venha dar os seus dons, dentre eles o discernimento dos Espíritos, graça de discernir em toda situação aquilo que é a voz de Deus, a voz de Deus. Clamemos então. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 4, versículos do 14 ao 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito
e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume, no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca, e perguntavam: não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós. Para a gente ver, né? Como é que a providência age. Tudo que nós explicamos a respeito dessa caixinha, Jesus acabou de viver nesta palavra. Porque entregaram para ele um livro que ele não escolheu, tiraram para ele. E ele abriu. E ao abrir o livro de Isaías, saiu esta passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Gente, como é atual a palavra que Deus nos dá no momento de oração. Por vezes, uma palavra que foi escrita há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, se torna viva, concreta e retrata exatamente a realidade que nós estamos vivendo. Porque naquele dia, aquela palavra se cumpriu na nossa vida. E conta que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. É importante tudo que fazemos na nossa vida, nós não fazemos de maneira simplesmente humana, mas tendo Deus conosco. As mínimas coisas que nós precisamos realizar, deveríamos fazer na força do Espírito Santo. Porque faz toda a diferença a gente ser um marido no poder do Espírito Santo, um pai na força e na sabedoria do Espírito Santo, uma mãe na unção do Espírito Santo. Faz toda a diferença que os trabalhos que nós realizamos, não realizemos sozinhos, mas com Deus. Isso dá eficácia, inclusive eficácia evangelizadora. Unge, enche da presença de Deus aquilo que nós fazemos, mesmo que a gente não abra a boca para dizer uma palavra. E Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Sua fama se espalhou por toda a região e ele ensinava nas sinagogas deles e eles o elogiavam. O elogiavam por quê? Porque não esperavam aquilo do filho do José, não é? É interessante porque esta palavra, ela mostra duas maneiras de ver Jesus. Uma pelos olhos da fé, pelos olhos de Deus, e era como Jesus se via: o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque me ungiu. E a maneira como muitos o viam,
Se surpreendiam e elogiavam porque não esperavam isso daquele homem. E alguns, inclusive, ali boquiabertos com esse ensinamento, não conseguiam se desprender da imagem que tinha dele. Não é ele o filho de José? Olha, nós precisamos aprender a fazer essa transição de olhar as coisas com olhos meramente humanos para aprender com o Espírito Santo. Isso também é discernimento dos Espíritos. Aprender a enxergar as coisas e as pessoas com os olhos de Deus. Aprender a olhar e a enxergarmos a nós mesmos com os olhos de Deus. Porque, sabe, tem muitas pessoas que se sabotam, que se atrapalham, porque não aceitam quem são. Não aceitam encontrar a Deus em meio às suas limitações e às suas imperfeições. Somos vasos de barro carregando um grande tesouro, mas temos um grande tesouro dentro de nós. Isso não nos permite negar a verdade. Todas as vezes que a gente vira as costas para a verdade, ela dá um jeito de se pôr no nosso caminho novamente. Igual a cartinha que foi colocada lá, mas voltou no outro dia. Não é? A gente não é de Deus negando as nossas imperfeições, gente. Inclusive eu digo a você, tem, olha, pelo menos aí uns 35 anos que eu caminho assim firme com o Senhor Jesus. Então em 35 anos você vê muita coisa. E já vi muita gente boa, evangelizadora, que tocava, que cantava, que pregava, que tinha assim um ministério maravilhoso de oração, que ficou pelo meio do caminho, que acabou caindo e não conseguindo se levantar, porque se alienou da realidade, porque esqueceu que também era humana e recusou-se a aceitar a sua imperfeição. Tem muita gente que se atrapalha porque não aceita a sua fraqueza, porque acha que aceitar a própria fraqueza é negar a presença de Deus na sua vida, é negar a sua história com Deus. Não, não é nada disso não. O problema é que quando você nega a si mesmo, você não consegue se reconciliar com a sua história. Você não consegue curar o seu passado. Toda pessoa que põe uma máscara, ela protege a sua ferida de ser curada. Qual é o grande problema de nós querermos mascarar a nossa vida? É como você chegar diante do médico e começar a inventar desculpas para não mostrar a sua doença. Do que adiantou ir lá? Sabe, quando nós não aceitamos que a nossa vida é marcada pela fragilidade, porque os nossos olhos estão voltados só para o que é bom, a gente só quer enxergar na nossa vida o que é perfeito. Quando nós fazemos isso, nós tiramos de Deus a oportunidade de curar o nosso coração, de curar a nossa vida, de curar a nossa história. Sabe, tiramos de Deus a oportunidade de nos levar a uma reconciliação com o nosso passado, de nos reconciliarmos com nós mesmos. Porque infelizmente tem gente que não vai bem na própria vida, porque não aceita a história que tem, não aceita os erros que cometeu. E como não aceita, não assume, como não assume, não confessa, e como não confessa, não encontra perdão. Sabe, muita gente não consegue avançar com a própria vida, porque num desentendimento que teve, é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade. E quando eu acho que a culpa é só do outro, é mais difícil ainda para mim perdoar, não é? Então, quando eu sou capaz de olhar o que eu vivi e olhar quem eu sou pelos olhos de Deus, eu sou capaz de ter misericórdia até comigo mesmo. Sou capaz de entender que é um plano de Deus por me colocar na família que Ele me colocou e por me fazer viver a vida que eu vivi. Eu sou extremamente agradecido a Deus pela família que Ele me deu, pelo pai que Ele me deu, pela mãe que Ele me deu, pelas irmãs que Ele me deu, pela história que eu vivi, porque foi essa história que me trouxe até aqui. Foi essa história que modelou o Márcio que eu sou.
quando meu pai estava nos últimos momentos dele, né? E toda a família tem a sua história de conquistas, vitórias, alegrias, glórias, mas também tem as suas trevas, as suas sombras, a sua escuridão, as suas tristezas, os seus desentendimentos, as suas fraquezas. Não é? E muitas pessoas achavam que até porque quando eu saí de casa, saí num momento assim conturbado, tinha 14 para 15 anos, estava me descobrindo ali, adolescente, né? E não era muito a vontade do meu pai que eu saísse de casa naquela altura. Depois não era muito a vontade do meu pai que eu entrasse para a Canção Nova. Então alguns até pensavam que eu teria coisas assim a me reconciliar com meu pai, perdoar, pedir perdão. Mas não tinha. Porque nesses 30 e tantos anos que eu já tinha com Deus, isso foi vivenciado a meio do caminho. O perdão já foi acontecendo entre nós. O amor já foi sendo declarado entre nós. A amizade já tinha se estabelecido. Independente dos gostos, né, dele querer que eu não estivesse na Canção Nova, que eu fizesse outras coisas, ou de eu querer que meu pai fosse diferente em alguma matéria. Mas independente desses quereres, a amizade, o amor entre nós estávamos em paz, reconciliados. E ali, junto do leito dele, antes do seu falecimento, eu tive a oportunidade de dizer para o meu pai: eu não quereria nenhum outro pai na minha vida senão o Senhor. O Senhor foi o melhor pai que eu poderia ter. Para eu ser quem eu sou, eu precisava que o Senhor fosse na minha vida quem o Senhor foi e quem o Senhor é. Então eu quero lhe dizer, meu pai, que eu só tenho agradecimentos. Eu quero lhe dizer, meu pai, que eu só tenho boas lembranças. Quero lhe dizer que a minha história com o Senhor é uma história de alegria e de paz. Então, se o Senhor tem alguma dúvida, o Senhor fique em paz, porque eu amo. Mas eu só pude dizer isso depois de ter aceitado a imperfeição da minha vida. A minha imperfeição, a minha parcela de responsabilidade, de eu ter aceitado a minha história. Não adianta a gente querer a história do outro para nós, a história do outro, a história mais bela que tem na nossa vida é a nossa. A gente precisa abraçar a história da gente, porque quando você toma posse da sua vida, da sua história, do seu passado, ele é seu, você faz com ele o que você quiser, inclusive pode levar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele possa cumprir na sua vida esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Jesus está dizendo, eu sou ungido, eu tenho a força e o poder para te trazer uma boa notícia. Que a salvação foi derramada sobre a sua vida. Eu tenho a unção para trazer libertação a você que está preso, para fazer enxergar você que está cego, para trazer liberdade a você que se sente oprimido. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho da parte de Deus o poder e a autoridade para ligar e desligar, e vim trazer para você um tempo de graça da parte do Senhor. Gente, nós temos que parar com esses desgostos tolos que só nos afastam de Deus. Porque pior do que errar é a gente ficar patinando no erro e não ir adiante. Pior do que pecar é a gente permanecer no pecado por falta de humildade, para poder pedir perdão e começar de novo. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de ter apenas um lado, sabe? Ser sempre aquela pessoa simpática, aquela pessoa senhora de si mesma, com autodomínio, aquela pessoa perfeita. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de ser assim. Só que a vida nos mostra que as coisas não se dão deste modo. Que enquanto nós caminharmos nesta terra, nós vamos conviver com as nossas fraquezas. Só para você ter um exemplo concreto. A mesma pessoa não acorda do mesmo jeito todos os dias.
A maneira como você acordou hoje é diferente como você acordou ontem. E será diferente como você acorda amanhã. Um dia você está bem, outro dia você não está tão bem assim. E isso não tem a ver com a escolha da gente, isso tem a ver com a nossa fragilidade. Sabe? A vida despedaça essa ideia de perfeição que nós temos por esse mundo de agora. A gente pode criar nossas fantasias. Fique à vontade para imaginar o que você quiser. Mas daí vem a vida e mostra que nós não somos sempre bons. Mostra que também temos uma queda para o mal. Não é? Até foi bom como a gente começou com a frase do livro, que diz assim: o discernimento precisa situar o lugar que o inimigo ocupa em nossa fé. Porque aí nós vamos entendendo que também lidamos com a possibilidade da queda todos os dias. Que somos tentados. Que não somos sempre fortes, mas também fracos. Que nós não somos sempre simpáticos e amáveis, mas muitas vezes nós temos que lidar com a nossa própria agressividade. Que não somos sempre disciplinados, mas também somos bagunçados, mas também somos descontrolados em muitos momentos. Não é assim com você? Porque se não for, você ensina para a gente o segredo, porque comigo é. Por mais que, é claro que a gente melhora, não é? É claro que a gente amadurece. Mas o fato da gente amadurecer não nos dispensa de encontrar esse nosso lado obscuro muitas vezes. Agora que vem o mais importante. Na hora em que nós topamos com aquilo que nós não aceitamos da nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Aquilo que esse povo fez quando viu Jesus proclamar esta palavra. Depois que Jesus anunciou o que ele veio realizar, ele fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Assim como houve um primeiro passo para o Everton, para, fazer deslanchar na vida dele a providência, inclusive em âmbito material. O primeiro passo para nós encontrarmos a cura de muitas das nossas feridas é fixar os nossos olhos em Jesus e abrir os nossos ouvidos para escutar as palavras deste Jesus. Quando você topa com a escuridão na sua vida, quando você percebe que você não é a pessoa que você gostaria de ser, que você não faz as coisas que você gostaria de fazer, que você não tem força para poder enfrentar as batalhas que você gostaria de enfrentar e vencer. O que você faz nesta hora? Nessa hora, olhe para Jesus. Sobretudo, olhe para Jesus que suportou a cruz. Olha, é uma cruz, é uma humilhação. Nós temos que admitir que nós não somos quem nós gostaríamos de ser. É uma humilhação a gente ter que aceitar que nós somos pessoas pecadoras, que nós somos atrapalhados, que muitas vezes temos que conviver com a crítica dos outros, crítica justificada, porque a pessoa está criticando aquilo que ela está vendo que não está bom em nós. É uma humilhação. Mas eu também tenho que lhe dizer que essa humilhação liberta. Porque a verdade liberta, não é o que diz a palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós nunca seremos livres enquanto nós caminharmos na mentira. Nós nunca seremos felizes enquanto nós não aceitarmos quem nós somos de verdade. Vivemos na ilusão de quem nós somos, mascarando a nossa verdade. Isso não nos faz felizes, inclusive não nos deixa ser amados, porque enquanto a gente estiver interpretando um papel, uma personagem, as pessoas podem até amar esse papel e essa personagem, mas isso não somos nós. A falsidade impede a gente de ser amado de verdade. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é permitir que, olhando para a cruz, olhando para Jesus, ouvindo a sua palavra, o Senhor nos faça reconhecer a verdade da nossa vida, ainda que dolorosa, ainda que ponha em evidência a nossa fraqueza. Mas Deus não faz isso para nos torturar, faz isso para nos libertar. Porque é conhecendo o nosso pecado que nós somos capazes de confessá-lo.
É reconhecendo a nossa parcela de culpa que nós conseguimos também perdoar os que culpadamente erraram contra nós. É descobrindo os nossos erros que nós conseguimos consertá-los. É reconhecendo as nossas feridas que nós podemos trabalhar para curá-las. Então, a chave, o segredo que a palavra de Deus nos revela, para a pessoa tocar a vida para frente, é fazer o quê? É manter os seus olhos fixos em Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a coisa mais segura que nós podemos dizer é que nós vamos cair. Eu lembro que quando eu era militar, e nós íamos para aqueles exercícios, né? Aquelas ginásticas, porque sempre tem o exercício físico, sobretudo naqueles que estão num período de formação, aí é diário. E nós tínhamos umas atividades físicas que recebiam o nome de preparatória. Preparatória 1, preparatória 2. E muitas delas contavam com equilíbrio e agachamento. Olha quanto jovem desequilibrado, porque ninguém conseguia se parar em pé, até ficar treinadinho, né? E o primeiro segredo que a gente descobriu para não cair, porque foi nos ensinado, é manter os olhos no horizonte. Quem anda de bicicleta sabe disso. Se você quiser se desequilibrar, passe a olhar para o chão e para o pneu. Rapidinho você vai para o chão. Se você quiser manter o equilíbrio, olhe para frente. Se você quiser fazer um exercício sem se desequilibrar, põe os seus olhos na linha do horizonte. Se você quiser ter equilíbrio na sua vida emocional, afetiva, espiritual, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Temos de nos convencer de que êxito e reconhecimento, saúde e força não são as coisas determinantes para a nossa vida. Por que muitos de nós temos dificuldade de nos aceitar? Porque a gente não tem acumulado a quantidade de êxito que nós queremos. Porque nem sempre as pessoas reconhecem os nossos esforços. Porque talvez aquilo que a gente tenha feito é insuficiente para agradar aos outros. Talvez você não tenha vivido a experiência como Jesus, que chegou lá e era elogiado por todos por causa da palavra que dizia. Talvez nos falte saúde, nos falte força, e nós não nos satisfazemos com uma vida assim. Só que nós precisamos entender que essas coisas não são determinantes. Eu não posso definir a minha vida só em vista disso. Eu preciso de um fundamento mais profundo. Porque se eu fundamentar a minha vida na minha força, ela vai ruir, porque a minha força vai esmorecer com o passar dos anos. Olha, nós podemos cuidar da saúde, gente, mas nós não temos controle sobre a nossa saúde. Quanta gente boa, determinada, disciplinada, diz: eu fiz tudo certo, mesmo assim eu tive doença. Eu caí num leito de hospital. E tem alguns que até para justificar o descuido com a própria saúde, aponta alguém que viveu essa experiência. Não adiantou de nada, ele se cuidou. Claro que adiantou. Não é? Mas a pessoa diz, não adiantou de nada, se cuidou tanto e acabou morrendo por uma saúde precária. Se não tivesse se cuidado, tinha morrido antes. Não é? Mas a nossa saúde é frágil demais, não está nas nossas mãos. Como é que eu vou fundamentar a minha vida na minha saúde? Até faz parte das respostas que a gente dá para as pessoas, né? Tendo saúde, tudo bem, o resto a gente conquista. Não é tendo saúde, tudo bem, o resto a gente conquista. Tendo Deus conosco, tudo bem. Porque se você tem Deus, até saúde você conquista. Nós não podemos fundamentar a nossa vida no êxito, nos sucessos, porque todos os nossos sucessos são passageiros. E quem depende de ser feliz, para ser feliz, depende do reconhecimento dos outros, esse coitado está perdido. Porque nós lidamos também com a ingratidão de muitas pessoas. Então onde é que você vai fundamentar a sua vida, meu amigo? Para você ter força, para você ter base, para você ter estrutura e para você ser feliz, você precisa de um fundamento que não vacile. Sabe qual é o seu fundamento? O meu fundamento, o nosso, precisa ser Deus. Vamos fazer o que Deus nos pede e enfrentar este nosso dia tendo como referência Jesus.
Você que se perguntava, como é que eu vou viver esse dia de hoje? Como é que eu vou enfrentar esse dia de hoje? Olhos fixos em Jesus. A sua referência, a minha referência, é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus suportou tudo. A palavra de ontem ainda diz isso para nós. Ele não se importou com a vergonha, com a humilhação, com a injustiça que ele teve que enfrentar, porque ele não tirou os olhos da alegria que o esperava. Jesus também tinha os seus olhos fixos em algo, na sua meta, na alegria que o esperava. E qual era a alegria que Jesus esperava? Conquistar a minha salvação, conquistar a sua salvação, conquistar a nossa salvação. Porque ele não tirou os olhos daquilo que o motivava, ele chegou até a meta que ele pretendia conquistar. Não tire os seus olhos do Senhor, que Ele seja a sua referência. Não vamos nos distrair com picuinhas que só nos desviam do céu. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que são meras distrações de Deus, da graça de Deus e do céu que nos espera. São coisas que põem em perigo a nossa salvação. Não vamos nos distrair com essas coisas, não. Vamos nos dedicar com garra, com perseverança, a fazer deste dia de hoje o melhor dia que nós possamos ter, porque pode ser que seja o único. Nenhum de nós sabe qual vai ser o nosso último dia. Um dia vai chegar. Se nós vivermos o dia de hoje como se fosse o último, acreditando que é o nosso último dia, que é a nossa última chance, de tanto fazer assim, um dia você acerta. Um dia vai ser o último. E quando esse último dia chegar, você viveu bem esse dia. Então, o que é que nós podemos fazer para que esse nosso dia de hoje seja santo, seja cheio de Deus, seja cheio da força que nós tanto precisamos? Primeiro, vamos afastar do nosso caminho todas as distrações, tudo aquilo que nos atrapalha a ser de Deus. Vamos colocar sobretudo de lado aquilo que nos tira da graça, que é o pecado. Primeira coisa é limpar o caminho. Segunda, acrescentar só o que é bom. Porque coisa ruim a gente não precisa trazer para a vida da gente. Já tem o demônio que joeira, coisa que não presta no nosso caminho. Já tem gente que traz o que não presta para a vida da gente, sem a gente pedir. Então nós não precisamos fazer isso não. Acrescente na sua vida só o que é bom. O que eu poderia fazer de bom no dia de ontem que eu não fiz e que eu posso fazer nesse dia? O que eu poderia fazer de bom neste dia de hoje que eu ainda não fiz? Perdoar alguém que me magoou? Tratar as pessoas com mais amor? Ser uma presença amiga para quem está triste, para quem está doente? Realizar o meu trabalho com zelo, com capricho? Que nós falamos aqui de dar as primícias para Deus. É uma tentação, é um erro a gente acreditar que dar as primícias para Deus, a gente está falando de dinheiro e só de dinheiro. Mas os frutos todos da nossa vida. Olha quanta coisa boa que independe de dinheiro, que eu acabei de dizer aqui para você. O que eu poderia fazer de bom nesse dia de hoje dentro da minha casa? Dar mais atenção ao meu filho? Então, correlacionar, montar uma lista de coisas boas, importantes, necessárias, que eu posso fazer nesse dia de hoje, lembrando de tudo fazer com Jesus, tendo os olhos fixos no Senhor, sabendo que quando eu me determino a fazer o bem, Deus vai à minha frente, a graça de Deus me precede. Graças a Ele, a nosso Senhor e a força do seu Espírito Santo, a gente pode dar esse primeiro passo. Você aceita fazer isso hoje? Quer fazer isso agora? Dar esse primeiro passo com nosso Senhor? Porque graças a Ele nós podemos avançar. Graças a Ele nós conseguimos chegar ao fim. Graças a nosso Senhor,
somos até tentados, muitas vezes pelo meio do caminho, somos tentados a desanimar. Mas quando a gente for tentado a desanimar, olhos fixos em Jesus, pense no Senhor. E vamos dar o nosso sangue para fazer aquilo que é a vontade dEle, aquilo que o agrada. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder, e vamos rezar, pedindo a Deus que nos dê esta graça. Senhor, diante desta palavra, percebendo que eu tenho duas maneiras de olhar a vida e olhar a mim mesmo. Uma com os olhos da carne, outra com os olhos do Espírito. Eu quero me achegar a Ti, Jesus, e confessar a Ti que muitas vezes eu sou aprisionado, dominado pelas cadeias pecaminosas que me prendem. Senhor, eu quero confessar aqui junto dos meus irmãos e diante de Ti que eu caio repetidamente naqueles mesmos pontos, naquelas mesmas fraquezas, e eu me torno culpado, Senhor, diante de Ti e diante do meu próximo, daqueles que convivem comigo, daqueles que estão ao meu lado. Eu quero, Senhor Jesus, reconhecer que eu caio muitas vezes porque eu não tenho resistido até ao sangue nessa luta contra os meus pecados e contra os ataques de Satanás. Mas a Tua palavra me revela que o Senhor me deu poder para que eu possa resistir às seduções do inimigo, não mais ceder às seduções do maligno. E diante da Tua face, Senhor Jesus, nesta manhã, eu desaprovo e condeno hoje o meu pecado e renuncio a ele, ao meu orgulho, à minha soberba, à minha inveja, à minha desconfiança, ao ciúme doentio que eu trago dentro de mim, à minha hipersensibilidade, Senhor, ao meu ressentimento, ao meu julgar, ao acusar as pessoas, a minha justiça própria, que com justiça não tem nada a ver, é só um nome bonito para eu me vingar das pessoas. Eu renuncio, Senhor, ao meu mentir, a toda e qualquer cobiça, lascívia, a toda impureza, a todos os maus pensamentos de tentação, de rebelião, bem como a cada pensamento que se volta contra Deus, a cada pensamento blasfemo. Em Teu nome, Jesus, e no poder do Teu sangue derramado, eu me separo destes pecados agora e declaro guerra aos espíritos das trevas que repetidamente me atacam e procuram me amarrar. Senhor Jesus, nós estamos celebrando a Tua ressurreição. Com a Tua ressurreição, Senhor Jesus, Tu pisaste a cabeça da serpente. Em Teu nome, o inimigo é obrigado a afastar-se de mim. Por Tua causa, Senhor, acabaram-se os seus direitos e as suas exigências sobre mim. Pelo sangue do Cordeiro, eu fui resgatado do meu pecado e eu fui resgatado de Satanás. Por isso eu peço agora, meu Senhor Jesus Cristo, que aceite o meu coração, aceite a minha vida, aceite este dia que eu entrego em Tuas mãos. Porque confiando na Tua vitória, eu declaro que eu estou redimido pela fé em Ti. Tu que és o triunfante Cordeiro de Deus, o vencedor, a quem o inimigo deve obedecer e diante de quem o diabo é obrigado a fugir. Tu és, Jesus, o libertador, pelo qual foi despedaçado o poder de Satanás e também o do meu pecado. E agora, aqui, nesse momento de oração, eu me decido, Senhor, por Ti, mais uma vez. Eu me decido por Ti, Jesus. Creio em Ti, Senhor. Quero seguir-Te em Teu caminho de cruz, em obediência aos Teus mandamentos, pelo poder do Teu sangue redentor. Não quero mais desviar os meus olhos de Ti, mas manter os meus olhos fixos em Ti.
meu Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu transformas o Teu sangue por mim derramado no Calvário em uma parede que me separa de todos os poderes do inimigo derrotado. Faz isto agora, Senhor. Coloca entre mim e este inimigo vencido, derrotado, o Teu sangue, Jesus, como uma parede intransponível. E eu declaro que eu estou redimido, libertado pelo Teu sangue. E por isso eu posso deixar tudo aquilo que me atrapalha para fazer a Tua vontade. Eu pertenço a Ti somente, porque Tu, Jesus, Tu és o vencedor. E colocando a mão sobre o seu coração, diga: eu pertenço a Jesus Cristo, eu sou de Deus. E com Deus eu posso fazer deste dia o melhor. E eu aceito que esta palavra se cumpra na minha vida. Porque é para mim, Jesus, que Tu vens trazer esta boa notícia, esta palavra libertadora. É a mim que o Senhor vem trazer libertação. É a mim que o Senhor vem abrir os olhos para dar a vista. É a mim que o Senhor vem trazer a liberdade contra toda a opressão. E eu, sabendo disso, declaro: hoje será para mim um dia de graça da parte do Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus. Clamemos uma vez mais, agora cantando isso que nós oramos. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Uma vez mais. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por toda a libertação que o Senhor realiza agora no meio de nós, na vida de tantos. Quando mais orava, o Senhor me dava a imagem de muitas pessoas de frente a um espelho, olhando para si mesmo, mas com o rosto desfigurado. O Senhor nos chama hoje, pela força do Seu Espírito, a caminhar de encontro com a nossa verdade, com os olhos fixos em Jesus. Me recordava até um trechinho de uma canção, né? Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Isso. Obrigado. De fato é isso, porque Jesus é o perfeito, é a plena perfeição. Quanto mais Ele vai entrando, se achegando dentro de nós, em nós, aquilo que é imperfeito vai se desaparecendo. Então que você possa abrir o seu coração hoje e caminhar de encontro à sua verdade, mas neste movimento, na força do Espírito e com os olhos fixos em Jesus. Amém. Amém, Val. Amém. Olhos fixos em Jesus e caminhando com a força do Espírito Santo. Tudo que formos fazer, que seja assim, na força do Espírito Santo. E eu já aprendi aqui também, a gente aprende tanta coisa no Sorrindo para a Vida, né? O Espírito Santo é algo que Deus nunca nos nega. Tem coisas que Deus pode nos fazer esperar o melhor momento. Agora, o Espírito Santo não. Você pediu, você recebe. É a graça que Deus nos concede de imediato. Então, peça a graça do Espírito Santo sobre você, tá bom? Abraço tanta gente linda, deixando o pedido de oração. Obrigada. Nós, de fato, nos comprometemos a estar rezando com você, rezando pela sua família. Então, pode confiar aqui, não só essa bancada, mas todos nós da comunidade Canção Nova, dedicamos a nossa vida e também colocamos as suas intenções no coração de Deus. Vou apresentar para vocês a Dona Maria Araújo. A Dona Maria José, ela é de Pirajuba, Minas Gerais. Essa eu não conhecia, eu conhecia Piraúba.
e Ubá, que é a minha cidade, né? Ela falou assim, olha, eu e meu esposo estamos com vestuário Canção Nova. E, gente, aqui os meninos estão todos de vestuário Canção Nova também. Mas primeiro, olha, Dona Maria e o esposo dela estão com a camiseta de São José, linda demais. Acompanha a caneca, você sabe que eu sou apaixonada, né? Fica lindo. Obrigada pela fotinho, viu, Dona Maria José? Ela disse que é sócia fiel da Canção Nova, que acompanha a nossa programação todos os dias. Vou apresentar a Fofurice agora. Inclusive ontem, gente, um abraço para o Samuel. Ele saiu correndo de perto da mãe dele lá na missa e falou assim, Val, eu sou doido com você. Mais um pouquinho, escondia ele da mãe dele, levava ele lá para casa. Lindo demais. Um beijo, Samuel. E aqui é o Luiz. Dá uma olhadinha no Luiz. Que coisa mais linda. Depois vocês vão ver inusitada essa fotinho que a mãe mandou. Tá aqui, Márcio. Mas olha essa. Fofo! Gente! A mãe falou, Val, você vai amar essa foto. Quem que não ama? Aqui. Meu Deus. Uma xícara com o bebê dentro. Só que não é cafezinho, é leitinho. É leitinho, totalmente leitinho. Lindo demais, obrigada. A mamãe que mandou aqui essa foto pra gente. Ele tá com o bore da Medalha das Duas Cruzes, né? Então dá uma olhadinha lá no site loja.cançãonova.com. A gente tem esses e outros modelos da Medalha das Duas Cruzes, de São Miguel Arcanjo. Tem outras temáticas lindas. Dê uma conferida lá, porque aí você vai ver a Canção Nova também evangelizando dessa forma. Muitas pessoas atendendo o nosso apelo, hein, meus irmãos, para nos animar, porque é reta final do projeto Dai-me Almas. Então um abraço para a Neuza. A Neuza disse, Val, estou completando 43 anos de casamento, mas mandei o Pix 44. O Jurandir que está firme, colocando ali ó, o Pix Day. Então, todos os dias ele dá o Pix. Então, do hoje foi dia. 20. 20 reais, né, Jurandir? É o mês do aniversário dele, ele está contribuindo todos os dias. A Ivonete, a Fabiana, a Orcila, a Maria Tereza, Maria Luísa, a Raflésia Amorim, ela fez a contribuição pela irmã dela, a Romilda de Fátima, Laís Alencar, Lúcia Cleide e tantos outros maravilhosos aqui nos ajudando na missão de evangelizar. pix.doação@cançãonova.com. Faça você também seu algo a mais. E aqui eu quero mostrar a cartinha, inclusive que o Emanuel trouxe. Tem uma doação, não sei onde eu coloquei, vou procurar aqui. Mas eu começo com essa fofurice, gente. Mandou cartinha com desenho para tia Val. No final tá dizendo que ama a tia Val. Olha, que coisa mais linda. Segura aí, tá, diretor? Porque eu vou virar, porque fez aqui, ó. Tá eu e ela na porta da igreja, tá bom? Porque tá escrito eu e tia Val. Um beijo, muitíssimo obrigada. Foi a Luísa, de 7 anos. Ela colocou, eu amo a Canção Nova. Com 7 anos, Emanuel, olha o que ela disse. Porque ela me ensina muito com a palavra de Deus. E eu me recordei, depois vocês dão uma olhada nas redes sociais, ou do Padre Márcio, ou nas minhas também. O Padre Márcio foi dar extrema-unção para uma pessoa ontem, e tinha uma criança perto, e aí fotografaram. Vocês acreditam? O padre estendendo as mãos e a criança foi lá e botou a mão também. Enquanto o padre rezava, o Padre Márcio ontem, 11h30 da noite, ele me mandou essa mensagem, dizendo, Val, olha as fofurices, eles vão de fato aprendendo conosco. O padre rezava e a criança também rezava ali junto com ele para uma pessoa enferma. Então eu acredito, viu, Luísa, que de fato a Canção Nova tem te ensinado muito. Mas a mãe dela deixou aqui o testemunho para nós. Ela diz, bom dia, bancada maravilhosa do Sorrindo para a Vida. Amo a todos vocês que participam todos os dias desse programa. Assisto todos os dias. Depois que eu conheci a Canção Nova, eu não consigo mais viver sem. Muitos de nós a gente pode dizer sobre isso, não é? Sou sócia há 8 anos. Sou muito feliz, Val. Sinto-me parte desta família maravilhosa. Me emociono com tantos testemunhos apresentados e esses vão fortalecendo ainda mais a nossa fé. Agradeço a Deus pela vida do Monsenhor Jonas e de cada missionário. A Canção Nova foi mudando a minha vida. Deus abençoe a todos vocês. Se eu pudesse dizer em palavras o que a Canção Nova representa, daria um livro. Mas resumindo, eu quero dizer, amo vocês, são a minha paixão. E por toda a transformação da minha vida,
O que ela diz, Márcio Mendes? É por isso. É por isso. Que eu ajudo ajudo a Canção Nova. É a Maria Aparecida, mas ela disse que a gente pode chamá-la de Cida. E ela deixou... Ah, é porque voltou aqui para dentro do envelope. Deixou uma doação, algo a mais dela, no valor de R$100 para ajudar o projeto da Minha Alma. Cida, um abraço. Muito obrigada. E a Emanuela disse que você foi na unção no show Amor e Evangelização que aconteceu lá em Taboeiras. Tem o amor e adoração e amor e evangelização. Olha lá, minha gente, olha, nós chegamos aos 56% na Graças nossa campanha, a no Deus. projeto da Minha Alma. Sei que tem muitos aí esperando a notícia. 56%, nós subimos 3%. A gente sabe que a terceira semana ela é mesmo mais difícil. Só que agora, entrando na quarta semana, nós vamos ter que pedalar, viu? Porque faltam 44%. Nós temos 6 dias de movimentação bancária, o que nos dá uma meta diária de 7,3%. Está apertado aí a nossa campanha diária. Mas nós não desanimamos diante de desafios, não. Porque nós temos irmãos, nós temos amigos, a gente vai lá e reforça o time, a gente vai buscar reforço, a gente chama todo mundo para poder ajudar. Então, estou convidando você que ainda não fez a sua colaboração nesse mês de abril, ajude esta obra. Gente, você sempre vai ver a gente aqui no Sorrindo para a Vida pedindo enquanto a gente não chegar aos 100%. Canção Nova, ela não sobrevive, não se mantém através de propagandas comerciais. Nós não temos patrocinadores comerciais. Quem é que nós temos? Nós temos você. Nós temos o povo de Deus. Nós temos homens e mulheres de boa vontade, sensíveis à palavra de Deus, ao Espírito Santo, que percebendo a importância desta obra, se desdobram para ajudar, como também nós deixamos a nossa vida e viemos para cá para ajudar na evangelização, porque evangelização não pode parar. E se você concorda com o que eu estou dizendo, que a evangelização não pode parar, neste dia de hoje, ajude a Canção Nova. Eu sei que alguns estão se organizando para ajudar mais ali no final do mês, mas gostaria de fazer esse apelo a você, meu amigo. Se fazendo as suas contas aí, você percebe que no dia de hoje já consegue nos ajudar com alguma coisa, ajude, porque 7,3% é uma exigente meta para este dia. Então nós precisamos contar com toda a família Canção Nova hoje. Tem meios para poder ajudar, Cassiano? Tem meios. Enquanto você estava falando, Márcio, inclusive na telinha está ali, ó, um deles, que é o Pix, né? pix.doação@cançãonova.com. Inclusive tem um QR Code aí na sua tela. Você pode colocar aí o seu smartphone, você vai já diretamente ser direcionado para fazer a sua doação, mas também você pode acessar o site, né? doação.cançãonova.com. Ali tem tantas outras formas para que você nos ajude no dia de hoje. Nós precisamos hoje, né? Eu acho que ficou muito forte para mim isso. Nós temos hoje para fazer essa diferença, fazer a diferença com você que nos ajudou já durante esse mês, com o seu boleto, mas você que pode fazer o seu algo a mais. Família Canção Nova, a Paula gosta de repetir isso muito aqui no programa. Agora é a hora de quem ama. Agora é a hora de quem realmente é a família Canção Nova, para a gente poder, como a Val no começo do programa disse hoje, é a hora de cerrar as fileiras, né? De se juntar ali com os amigos, com os parentes, com aqueles que podem nos ajudar, dar um salto aí, dar um avanço tão necessário na nossa campanha, tá bom? Então, reforçando, vamos lá, ó, na tela, pix.doação@cançãonova.com. Esse endereço aí, na verdade, é a chave para você fazer a sua doação por meio do Pix. Guarde esta chave com você ou já faça a sua doação agora. Quem quer uma outra forma de colaborar, que não o Pix, pode entrar no nosso site, é doação.cançãonova.com. E deixa eu só frisar o Pix, porque a gente está entrando num feriado prolongado, né, gente? Verdade, né? Amanhã é feriado. Então, a gente queria, de fato, reforçar o Pix ou o site, como o Márcio recordou, porque as formas online driblam os dias em que não tem movimentação bancária, não tem casa lotérica aberta. Cai direto. Cai direto, entende? Então, mesmo
banco fechado, casa lotérica fechada, pelo Pix, mesmo você sócio pelo boleto, você consegue contribuir, tá bom? Deus lhe pague. Dica de ouro, hein, gente? Então, todo mundo hoje ajudando esta obra maravilhosa que é a Canção Nova. E anota aí, dos dias 19 a 21 de maio, acampamento Fé em Milagres é aqui na Canção Nova. Que é? 19 e 21 de maio. De novo, é. Não errei não, ela só... ela tá ligada. Você tá ligado, avó? Tá ligado, tá achando que vai me pegar. Já acordei, minha gente, já acordei. 19 a 21 de maio é aqui na Canção Nova. Estamos esperando você para uma experiência com Deus inesquecível. Marcou? Agora se organize e vem. Obrigado, Márcio. Obrigado, Valeu, meu irmão, por essa palavra. A Que Deus paz, abençoe Deus te cada vez abençoe mais. também. Obrigado, Val. Deus abençoe, família. Amanhã Amém. tem Sorrindo, hein? A gente se encontra, se Deus isso aí. quiser. Valeu, Emanuel, meu irmão. querido. Valeu, irmão. Deus abençoe, amado. Valeu, Maestro Sapo. A gente encerra o Sorrindo para a Vida com uma música maravilhosa. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Bora, que Deus tem muito mais para fazer, hein, mano? Continue com a gente. Daqui a pouquinho começa o nosso encontro Mães que Oram pelos Filhos aqui na Canção Nova. E vem pra cá também. Não esquece, pix.doação@cançãonova.com. Não esqueça, vamos juntos ao 100%. Se sou fiel